Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse workshop voltado por liderança. Quero te agradecer por você estar presente aqui e é uma imensa satisfação poder compartilhar esse conteúdo com você. E também agradecer ao Felipe por ter proporcionado essa nossa conversa voltada para a liderança. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar um pouquinho a você. Meu nome é Ciro dos Santos, eu sou Executive Coach, Personal Coach, Leader Coach, Palestrante Coach e Analista Comportamental. Bom, dentro do universo do coaching, eu possuo mais de 900 horas de estudos voltadas para o desenvolvimento pessoal e alta performance. Também eu já ajudei mais de 260 pessoas em sessões de coaching individuais. E o que isso quer dizer, Ciro? Isso quer dizer que eu tenho um gabarito para te ajudar a desenvolver a sua liderança a cada dia mais e mais. Caso você tenha um pouco mais de interesse em lidar pessoalmente comigo, no final desse conteúdo eu vou estar disponibilizando os meus contatos. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar um pouquinho a respeito de liderança. Vamos ao conteúdo. Bom, primeiro eu quero te mostrar o que seria esse conteúdo. Esse conteúdo, como base, eu uso o meu curso chamado Liderança de Primeira Classe, que é um curso voltado especialmente para líderes. E você vai entender no decorrer desse workshop que líder não é simplesmente fazer parte de uma empresa gigantesca, de uma organização gigantesca, de uma equipe gigantesca. Ser líder é muito mais do que isso. Eu tenho 3 perguntinhas para você. A primeira pergunta é por que os liderados não confiam nos seus líderes como eles deveriam confiar? Você já parou para pensar a respeito disso? A segunda pergunta é de quem é a culpa de tudo isso? E a terceira pergunta, você tem a solução para isso? Bom, fica comigo até o final desse workshop. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado com esse workshop. Bom, existem 3 tipos de líderes, né? Eu costumo separar 3 tipos de líderes, que é mais fácil para que seja entendido, é a forma didática mais simples. Bom, cerca de 90% dos líderes são chamados de líder plantas. O que seria um líder planta? Um líder planta é aquele líder que ele é excepcional, é lindo, deixa tudo bem organizado, tudo bem arrumado, né? Quando ele aparece em cena, quando ele entra em cena, ele transforma aquele ambiente, deixa ele bonito, harmônico, cheiroso e tudo mais, mas ele tem um grande defeito. Uma planta, né, nada mais é que um ser inanimado, ou seja, ela é conduzida para onde a gente quiser que seja conduzida, ou seja, não tem opinião própria. Eu pego ela daqui, acho que ela está bonita por um tempo, ok, tiro ela daqui, levo para o outro lado, acho também está bonita aqui do outro lado, e ok, tudo bem, e ela vai e ela não tem opinião própria. 90% dos líderes, eles são assim. Eles são empurrados pelas circunstâncias o tempo inteiro. Eles não possuem uma opinião própria. 2% dos líderes, graças a Deus que são apenas só 2% dos líderes, são os líderes que eu costumo chamar de líder mala. O que seria esse líder mala? Bom, esse líder mala é justamente isso. Quando você fala para uma pessoa, cara, é muito mala sem alça. É justamente isso. Um líder mala é aquele líder que ele veio para o mundo para causar problema, cara. Ele chegou aqui para poder causar dissolução. Ou seja, ele vem com uma equipe grande e para o seu líder, no caso o CEO, para o seu responsável, para o seu direto, ele simplesmente só traz problemas. Ok, para o CEO, para o seu direto, tudo bem. Agora você imagina trazer problemas para os liderados. Um líder que só traz problema para o liderado, não uma solução. Bom, não é uma coisa muito agradável, digamos de passagem. Mas graças a Deus são só 2% da população de líderes que são assim. E temos 8% dos líderes, que eu gosto de chamar de líderes ferramentas. O que são líderes ferramentas? São líderes que vieram para o mundo para poder resolver problemas. Eles vieram para botar a mão na massa e tem problema? Taca para mim. Bato no peito, eu faço, eu consigo resolver, eu resolvo. Ele vem para solucionar tudo quanto é problema. Esse é o terceiro tipo de líder que eu gosto de classificar. Bom, segundo uma pesquisa do G1, 72% das pessoas elas estão insatisfeitas com o trabalho que elas
estão exercendo, ou seja, dentro do trabalho delas, elas estão insatisfeitas. Mas por que elas estão insatisfeitas? Ainda dentro do G1, dentro da notícia, 63% dessas 71 pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, elas estão insatisfeitas por causa do relacionamento que ela tem com os seus líderes. Cara, que interessante, já parou para pensar nisso? 63% de 71% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho simplesmente por causa da liderança. Não é dinheiro, não é ambiente de trabalho simplesmente, não é o tipo de organização da empresa, não é a carga horária, é simplesmente o relacionamento que ela tem com seus líderes. E você já se perguntou por que os liderados não conseguem confiar nos seus líderes? É difícil você confiar numa pessoa, né, que ela não tem uma perspectiva, né, não tem um lugar para onde ir, ela não está estabelecida, ela não transmite a confiança que ela deveria transmitir. Muito complicado, né? E às vezes as pessoas elas apontam, né? Os líderes principalmente apontam essa confiança, essa falta de confiança para os seus liderados. Não, a culpa é deles. Se você não confia em mim, o problema é dele. Né? Eu estou fazendo por onde? Mas será que você está fazendo por onde mesmo? E por que os líderes não conseguem transmitir essa confiança? O que faz com que o líder não consiga transmitir a confiança que ele deveria transmitir para os seus liderados? Qual é o maior fator disso tudo? Dentro dos liderados, dentro da equipe, sempre falta um entrosamento, que é a responsabilidade do líder. O líder ele é responsável por gerir a sua equipe e fazer com que ela produza resultados, ou seja, seja uma equipe produtiva. E por que os liderados eles acabam não se tornando companheiros dos seus líderes? Existe aí uma lacuna muito grande. Há de se convir que um líder precisa que os seus liderados sejam seus companheiros. Por quê? Porque quando ele mais precisar, ele vai saber com quem ele pode contar. Ok? E simplesmente, quando falta isso, o que ocorre? Qual é a chave principal dos liderados simplesmente não terem os seus líderes como companheiros? E um outro ponto interessante é que isso dentro da primeira pergunta apenas. Por que os liderados não confiam nos seus líderes? Ok? Porque eles não conseguem manter um foco dentro do trabalho. Se você pega um liderado, né, isso por experiência própria, porque por vários anos, né, apesar de eu ser novo, relativamente novo, eu já trabalhei com muita gerência, muito tipo de gestão de equipe em todas as áreas possíveis, na parte industrial, comercial, prestação de serviço, todas elas eu estava ajudando, né, de alguma forma a gerência. Bom, e por que os liderados não conseguem manter o foco? Né? Dentro da primeira pergunta. Se você pega um liderado e você pergunta para ele, olha só, cara, qual o seu problema? O que está acontecendo que você não está conseguindo manter o foco? Né? Normalmente, eles não sabem responder. Botam uma desculpa, não, pô, tô com um problema em casa, né? Poxa, porque simplesmente não tô num bom dia, não tô num bom momento, enfim, ele vai usar inúmeras desculpas. Mas com algumas perguntas, eu cheguei à incrível conclusão que eles não mantêm o foco por causa dos líderes. Simples. Por quê? Vamos lá. Se você tem algo que te motiva, se você tem alguém que te motiva, dificilmente você vai perder o foco. Ok? No Brasil existe algo muito forte que é o futebol. Né? Provavelmente a maior
parte, né, da população brasileira ama futebol, adora futebol, grita pelo seu time, torce, vibra, ataca, xinga juiz, tudo por causa do seu time. Engraçado que dentro de um jogo ele mantém o foco no jogo, no que está acontecendo. Mas por que isso acontece? Por que esse foco no jogo ele é tão forte a ponto de, às vezes, a sua esposa passa para um lado e passa para o outro e o cara não desgruda dali, ele fica ali, né, hipnotizado, focado ao ponto de não conseguir prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. No jogo de futebol, é claro, ele acaba tendo um objetivo, algo que o motiva a fazer isso. Que a paixão pelo time dele motiva ele a fazer isso. E o que gera essa paixão? Né? O que gera esse entusiasmo para que seja mantido o foco naquele jogo? Outra pergunta bem interessante é por que os líderes não conseguem reverter essa situação todinha, pegar esse bolo todo e transformar ela ao seu favor. Por que os líderes não conseguem tomar a rédea de toda a situação e eles simplesmente ficam desorientados, desnorteados, porque de uma forma ou de outra eles sempre vão acreditar que o problema é nos liderados. E o problema não é dos liderados. 97% das vezes o problema não é o liderado, é o líder. É um fato, tá? E por que os líderes, né, não têm o respeito dos seus liderados? Cara, uma coisa muito forte isso. Porque se eu respeito você, se eu respeito o que você faz, logo você simplesmente vai atender a tudo que eu faço. Por quê? É uma questão de cumplicidade. É um gatilho mental. Eu faço, eu respeito você, você me respeita. É um gatilho simples. Agora, cadê o respeito que deveria ter dos liderados para os líderes? Onde é que está? Ah, mas ele me respeita, ele me trata muito bem. Ok, quando está pela frente, quando você vira de costas, o que eles dizem ao seu respeito? Uma coisa a pensar muito forte. Isso causa uma queda abrupta na produtividade. Uma equipe que não está unida, uma equipe que não tem de verdade o seu líder, né, é inevitável a queda na produtividade. Você concorda comigo? Talvez você já tenha passado por isso. Você é um funcionário, onde você tem um gerente, que é o seu líder direto, e o seu líder ele é um péssimo líder e você não sabe nem por quê. Né? Ele manda, você obedece, ele conversa contigo, te dá bom dia, boa tarde, boa noite, e tudo mais, e você nem sabe por quê. Mas de uma certa forma você não gosta dele. Você mantém um nível de produtividade legal, ok? Em algum momento ele faz algo que não deveria, aos seus olhos, ter feito. O que vai acontecer com a sua produtividade? Provavelmente vai cair, ok? Por quê? Porque você não vai mais respeitar ele como deveria respeitar, você não vai mais manter o foco como deveria manter o foco, você não vai estar mais entrosado com a sua equipe como deveria estar entrosado. Isso tudo são pequenos fragmentos que formam uma equipe produtiva, ok? Então, essa queda de produtividade é absolutamente normal, aspas, em uma equipe que não tem um líder. Bom, e por que os liderados não conseguem entender os seus líderes? Poxa, Ciro, mas como assim não conseguem entender? Bom, cada pessoa possui uma facilidade de entender determinadas linguagens, determinados meios de comunicação. Vamos supor que tem uma pessoa que ela é muito auditiva, né, extremamente auditiva.
Então essa pessoa provavelmente ela tende a priorizar, né, as palavras de uma maneira mais pausada e que você consiga pronunciar todas as sílabas. Talvez para um visual, onde é que escute as coisas mais rápido, não preste tanta atenção nas palavras, seja muito mais fácil de entender quando você fala de uma maneira mais rápida e gesticulando. Você consegue me entender? Consegue perceber a diferença? Bom, os líderes precisam saber fazer essa leitura. Precisam entender cada um dos seus liderados. É como se eu estivesse, né, falando em japonês fluentemente, dando esse workshop, né, em japonês para você, e você não entendesse nada de japonês. No final de meia hora, o que você iria entender do começo ao fim? Nada. Simplesmente nada. Ok? Os líderes precisam saber falar a linguagem dos seus liderados. Isso é muito importante. Isso acontece simplesmente porque o treinamento que foi dado para os líderes é um treinamento de forma amadora, que ele foi dado simplesmente por dar. Um treinamento dado nas coxas, por assim dizer. Você me desculpe até o vocabulário um pouco baixo, mas realmente é um treinamento dado nas coxas. É um treinamento que não teve um embasamento científico, é um treinamento que não teve empenho de verdade para desenvolver um líder de primeira classe. Isso é muito comum em todas as empresas. Não é o normal, é o comum. Tá? E é uma diferença absurda entre o normal e o comum. E volta a pergunta, de quem é a culpa disso tudo? Eu prefiro até dizer o seguinte, que não é a culpa, mas a responsabilidade disso tudo, essa bagunça inteira. De quem é essa responsabilidade? Responsabilidade, com certeza, é sua, líder. Não adianta fugir da responsabilidade. A responsabilidade de organizar isso tudo é sua. É um ponto que não é discutido, tá? E um exemplo de liderança absurdo, Steve Jobs. Ok? Liderança, preste bem atenção nisso. Liderança nada mais é do que influência. Existem mais de 50 descrições para a palavra liderança. Mais de 50. Mas a que mais se enquadra é influência como liderança. O Steve Jobs foi um cara extremamente influente. Consequentemente, foi um excelente líder. Né? As pessoas lá de trás, né, os mais antigos, eles conheceram Steve Jobs mesmo não entendendo, né, o que é ou quem foi Steve Jobs. Eles sabiam de certa forma quem era Steve Jobs, pela influência que ele causou na geração. Ok? Provavelmente as pessoas do futuro também, porque ele morreu já faz um tempo e atualmente a Apple continua lançando produtos e as pessoas continuam comprando. Mas foi pela influência que Steve Jobs causou em sua empresa. Influência é algo fundamental para a liderança e ela é a essência da liderança. E existem 5 estágios de liderança. 5 estágios. Vamos caminhar um pouquinho dentro desses 5 estágios. O primeiro estágio da liderança é a posição. O que seria a posição? Bom, basicamente, a posição é: você é um subordinado, vem, né, o dono da empresa, o responsável pela empresa, o presidente, enfim, olha você e fala: legal, ele está desempenhando um bom trabalho, né, está sendo uma pessoa muito boa, e ele é posto como líder. Deixa eu dar uma oportunidade para esse cara. Deixa eu dar uma posição de líder para ele, de liderança. Uma posição um pouco mais de confiança para ele. E bota essa pessoa despreparada para assumir a posição de líder. Consequentemente, isso é algo que acontece naturalmente em todas as empresas. Um grupo, ao qual ele fazia parte, vai ficar com uma certa inveja dele ter sido elevado a essa posição de líder.
E um outro grupo vai respeitar ele por ele ter sido elevado e vai reconhecer isso nele. Realmente, fulano tem uma vocação para líder. Esse grupo que não aceita, que é inveja, ok? Vai respeitar ele pela posição que ele está, não por quem ele é, não pela influência que ele exerce. Isso é algo que precisa ser notado. Segundo estágio da liderança é o relacionamento. O que é o relacionamento? É quando você já está na posição como líder e agora você começa a firmar um relacionamento com os seus liderados. Fala com um aqui, bate um papo com um, toma um café com o outro, uma coisa simples, de um certo contato, ok? Você cria um relacionamento e agora as pessoas não te veem mais e não te respeitam mais simplesmente pela posição, mas pelo relacionamento que você criou, né? Você tem um amigo muito querido, esse é um exemplo, e esse amigo muito querido, né, ele vai te respeitar. Ele é um amigo íntimo teu, mas por causa do relacionamento que você criou com ele. Foi um relacionamento muito intenso. Esse relacionamento intenso, né, com essas emoções conectadas cognitivamente de maneira positiva, vão gerar uma certa influência, tanto sua para dele quanto a dele para você, e isso causa um respeito mútuo, um relacionamento. Partindo do segundo estágio, nós vamos para o terceiro estágio, que é a visão de futuro. E não somente uma visão de futuro, mas a habilidade de comunicar essa visão de futuro. Voltemos lá no início. Bom, o que é que faz com que os liderados não confiem em seu líder? Ok? Percam foco e tudo mais. E talvez aí seja o ponto-chave. É a sua visão de futuro. Sua visão de futuro para a equipe, para a empresa. E ela é muito importante ser definida. Mas existe algo além. Não adianta eu ter uma visão de futuro gigantesca, forte e que serve só para mim. Eu preciso saber comunicar essa visão de futuro. Isso é uma habilidade que todo líder precisa ter. A habilidade de comunicar-se com a equipe. E isso nos leva ao quarto estágio da liderança, que é o discipulado. Ou seja, eu fui posto como líder, comecei a criar um relacionamento com a minha equipe. Logo, eu aprendi, por causa desse relacionamento, qual é a forma de linguagem que a minha equipe se comunica melhor. Comuniquei a minha visão de futuro para essa equipe, para esses liderados. E agora eu cheguei no quarto estágio, que é o discipulado. Ou seja, eu vou discipular, eu vou ensinar a cada um dos meus liderados como eles devem se comportar, porque agora eu sei falar a linguagem deles, agora eu sei transmitir a minha visão de futuro para eles. Eu consigo fazer isso. Então, o discipulado é o quarto estágio. E chegamos ao quinto estágio, que é algo extremamente fundamental, a integridade. Bom, integridade é algo que eu particularmente tenho muito zelo, tá ok? Integridade para um líder é algo fundamental, extremamente fundamental. Veja bem, se eu falo para você que eu vou fazer algo e eu não faço, da primeira vez eu te peço desculpa, você de certa forma releva. Da segunda vez, eu te peço desculpa, você pode até relevar, mas fica com o pé atrás. Da terceira vez, veio famoso, tá, valeu, tudo bem. Não, tudo bem, show de bola, tá tudo certo. Eu te prometi uma folga, eu falei pra você, agendei com você a folga, não te dei a folga no dia. Como é que você vai se comportar? Como você vai receber isso de mim? Provavelmente de uma maneira muito ruim. Agora, vejamos ao contrário. Eu chego para você e falo, olha,
vou te dar a folga. Tal dia, você pode tirar sua folga, tá tudo certo, sem problemas. Ok. No dia que você tem para tirar sua folga, você tira a sua folga tranquilamente. Porém, no dia seguinte, quando você volta, você percebe o seu líder um pouco mais exausto, um pouco mais cansado do que o comum. E por causa do relacionamento, do discipulado, da comunicação que vocês têm um com o outro, o seu liderado vai te perguntar o porquê tá assim. Cara, por que tá assim? O que aconteceu contigo? E provavelmente vai responder, olha, como eu te dei a folga, né, fulano de tal teve que faltar, porque a família dele estava doente, a esposa dele ficou doente. E como eu já tinha dado a minha palavra a você, eu supri ele nessa área. Mas está tudo bem, está tudo certo. O que importa é que você teve a sua folga, o seu descanso, conseguiu resolver as suas coisas. Integridade faz toda a diferença dentro da área de liderança, para que você consiga manter uma boa influência. Deixa eu te contar uma historinha, e provavelmente ela vai te soar um pouco familiar. Eu, certa vez, estava junto com um líder, né, fazendo parte de consultoria com ele, e de repente ele reclamando muito a respeito de um determinado funcionário que não conseguia fazer uma determinada função, ok? E eu cheguei para esse líder e falei, cara, ele não está conseguindo resolver essa função, ok? Mas por que ele não está conseguindo fazer isso? Ele, porque ele não sabe fazer. Eu perguntei, cara, mas você ensinou ele a fazer? Ele, eu ensinei. Você ensinou mesmo ele a fazer? Não, ensinei. Ok. Você acompanhou o processo inteiro? Ele ficou um tempo provavelmente sem responder, porque eu já sabia a resposta. Eu estava acompanhando ele. Ele não acompanhou esse funcionário no momento do aprendizado. Ele não tinha como cobrar o funcionário de algo que o funcionário não sabia fazer. Ok? Um líder de verdade, um líder de primeira classe, ele sabe todos os passos essenciais para uma equipe de sucesso, para uma equipe performar como deve ser performada. Bill Gates disse algo excepcional. Ele falou assim, olhando para o futuro, os líderes de verdade serão aqueles que formarão outros líderes. Um exemplo também gigantesco de liderança, Bill Gates. E agora vamos à terceira parte. Como a gente consegue resolver esse emaranhado todo, essa confusão toda? Como a gente consegue fazer com que isso tudo se resolva? Você precisa liderar de verdade. Caraca, Ciro, tu me segurou até agora pra você falar que eu preciso liderar de verdade? Tá brincando comigo, né, cara? Não tô brincando com você, tô falando muito sério contigo. E provavelmente você me pergunta, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te ensinar a fazer isso. Vamos a uma fórmula do sucesso. O que seria a fórmula do sucesso? Bom, a fórmula do sucesso, né, principalmente, ok? É você assumir a responsabilidade e botar a mão na massa. Você precisa agir. Independente da situação onde é que você esteja, você precisa agir. É o primeiro passo da fórmula do sucesso. E Jim Rohn, cara, esse mentor excepcional, mentor do coach Anthony Robbins, que é o melhor coach do mundo, né? Ele disse algo excepcional, tá? Que a fórmula do sucesso é o conjunto de pequenas coisas certas que você faz no dia a dia, ela vai criar o resultado que você precisa, se você agir massivamente. Ou seja, um conjunto de pequenas coisas certas, pequenas atitudes
certas que você toma no seu dia a dia, feitas massivamente, todos os dias. Essa é a fórmula do sucesso. Quero te dar um exemplo. Sai atrasado de casa um certo dia para o trabalho, porque todo mundo passa por isso, uma hora ou outra. Já passou ou vai passar por isso. Talvez hoje tenha sido o dia que você chegou atrasado no seu trabalho. E você está com uma fome desesperadora, você passa no fast food para comer uma coisa. Você come no fast food. Ok? Saciou a sua fome, foi para o trabalho e tudo mais. Logo à noite, você vai se pesar e provavelmente você não engordou 100 gramas. Da mesma coisa. Agora, se você fizer isso todos os dias de forma massiva, provavelmente o peso, o ganho de peso será o seu menor problema. Então, se a fórmula do sucesso é o conjunto de pequenas atitudes certas, diárias, feitas de forma massiva, a fórmula do insucesso é justamente o oposto. É o conjunto de pequenas atitudes erradas, feitas durante vários dias, de forma massivamente. Alguns maus hábitos e pensamentos repetidos ao longo de um tempo, algumas práticas repetidas diariamente de forma disciplinada. Fórmula do sucesso e do insucesso. Então, por que ao invés de algumas pessoas comerem um fast food todos os dias, não trocam esse prato por uma salada? Algo muito mais bonito, algo muito mais nutritivo. E por que que ao invés de você ficar até mais tarde, ok, vendo uma série, você simplesmente não vai dormir um pouco mais cedo para no dia seguinte você praticar um esporte? Ou então, de repente, até mesmo à noite, vai dar uma corrida, vai caminhar com a sua família, vai estar junto com ela. Por que que ao invés de você simplesmente ficar vendo televisão, Netflix, que seja, até mais tarde, você simplesmente não pega um livro para ler? Não é muito mais edificante? Não vai se desenvolver muito mais a você? E ao invés de você simplesmente trabalhar de forma exagerada, de forma a se esgotar, você não tira um tempo para sua família? Lembra o que eu falei no início? Liderança de primeira classe não é simplesmente ter uma equipe gigantesca. Liderança de primeira classe é você também liderar dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amizades. Liderança de primeira classe é você liderar até em um primeiro contato. Isso é uma liderança de primeira classe. O Warren Buffett, que é um cara excepcional, multimilionário com uma mente extremamente gigante, né? Ele falou o seguinte, que são as coisas simples que produzem resultados extraordinários. Quero te contar uma historinha agora de algo muito interessante que eu descobri. Lendo em alguns artigos e tudo mais, a imagem pode até ser engraçada, mas eu fiz de propósito para que ela seja fixada na sua mente, essa história. Você já viu, né? Parece muito em filmes antigos, americanos, quando se trata de circo, um domador de pulgas, adestrador de pulgas, né? Que o cara ele pega e bota em cima de uma mesa, né? Onde é que não tem vidro, não tem nada, alguns objetos semelhantes aos trapézios e tal. E tem um potezinho de pulgas e ele tira as pulgas dentro desse pote e as pulgas não saem dali daquele espaço, né? Não pulam muito mais do que aquela altura. E a gente sabe o quanto uma pulga é capaz de pular, né? Cerca de 70 vezes o seu tamanho. A impulsão dela é absurda. E algo me chamou a atenção. Eu falei, cara, como é que eles conseguem fazer isso? Uma coisa impressionante, né? E com o tempo eu descobri o seguinte, que eles, por um tempo, né, algumas semanas, eles pegam a pulga e põem elas dentro de um recipiente tampado, né, um frasco, copo,
tampado. E por algumas semanas elas ficam ali. Após um tempo, eles tiram aquela tampa e as pulgas elas não passam do limite, né, que foi estabelecido por aquela tampa. Ou seja, elas foram programadas a terem aquele limite, aquele teto. Para você se tornar um líder de primeira classe, existem alguns passos. O principal é a sua mudança de mentalidade, seu mindset. Você precisa entender que agora você não é simplesmente um líder comum. Você agora é um líder de primeira classe. Um líder de primeira classe ele tem que mudar a mente dele. Como ele muda a mente dele? O primeiro passo é o Mastermind. Napoleon Hill, no seu livro Lei do Triunfo, ele fala a respeito disso, de Mastermind, que é um grupo de pessoas, né? Um grupo de amigos que tem uma mente voltada para o sucesso, uma mente voltada para coisas grandes e conversam coisas grandes. E isso vai transformando a sua mente, isso vai fazendo com que você deseje mais e você mude a sua maneira de ver o mundo, ok? Uma das outras coisas também excepcionais e fundamentais para um líder, ele precisa ser um bom gestor de tempo. Ele precisa gerir o tempo dele de uma maneira excepcional, com maestria. Ele precisa ser um excelente gestor de tempo. Um líder de primeira classe, ele precisa ser um excelente treinador. Por quê? Porque um líder de verdade é aquele que discipula, ele tem discipulados, ele sabe ensinar as pessoas a fazerem o que ele faz, detalhe, com uma maneira ainda superior à que ele faz. Outra coisa, um líder de verdade, um líder de primeira classe, ele é um comemorador. Por que comemorador? Bom, imagina você. Você precisa entender que as pequenas metas batidas, elas são excepcionais e elas são fundamentais serem comemoradas. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que para mim hoje comprar uma casa de 1,5 milhão seja algo comum. Mas para você conquistar o seu apartamento de 150 mil, uma coisa espetacular. Cara, eu preciso comemorar com você a sua vitória, a sua conquista, porque eu não sei o quanto você desejou aquilo, o quanto aquilo era importante para você. Um líder de verdade, um líder de primeira classe, ele comemora cada conquista, ok? Um líder de primeira classe sabe dar feedbacks por causa da comunicação, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele entende a sua equipe, ele sabe dar feedbacks. Não é simplesmente você pegar e entrar duro e agredir o seu funcionário de uma maneira verbal, com uma postura que faça com que o seu funcionário tenha uma queda no desempenho. Você tem que saber dar feedbacks. Próximo passo. Um líder de primeira classe não trata todos igualmente, ou seja, comunicação, a base de comunicação. Ou seja, novamente, fulano de tal tem uma certa dificuldade em se comunicar de maneira visual. Ok? Eu falo com ele de outra maneira. Eu sei tratar ele de uma maneira diferente. Ele precisa ser tratado de uma maneira diferente. Alguns gostam mais de contato, outros não gostam tanto de contato. Então ele sabe tratar cada um. Ele não trata todos igualmente. Um líder de verdade, um líder de primeira classe, ele dá exemplos. Ou seja, se ele faz, se ele exige que seja feito, ele tem que fazer. Ele tem que saber fazer. Ele precisa dar um exemplo do que ele está fazendo. Ele é um motivador por natureza. Ele motiva os funcionários, a equipe dele, os liderados dele, simplesmente pelo fato dele saber o que ele está fazendo, dar o exemplo, não tratar todos igualmente, ele sabe dar um bom feedback, ele é um treinador, ele é um cara que tem uma gestão de tempo excepcional e a mente dele está voltada para frente. Então ele é um motivador por natureza. Um líder de primeira classe, a questão da visão de futuro é algo muito, muito, muito fundamental. Ele tem isso muito forte dele, ele vive isso, ok? Outra coisa, um líder de primeira classe tem que saber supervisionar. Lembra da história que eu contei para você a respeito do gerente que não supervisionou o seu liderado na distribuição da sua tarefa? Não ensinou a ele como deveria ensinar, não ficou junto, não fez tudo?
E o resultado que deu, que era de produtividade, e no final das contas o funcionário acabou pedindo as contas, e era um excelente funcionário. Tá? Então o líder de primeira classe, ele tem que supervisionar cada passo. Eu quero te dar um exemplo de Jesus. Por quê? Ah, tu vai falar de religião? Não, eu vou falar de religião. Pode ficar tranquilo. Eu não vou falar a respeito disso. Eu quero te dar um exemplo. Jesus, ele foi colocado como líder. Posição. Ele criou um relacionamento onde ele estava. Ok? Ele tinha uma visão de futuro bem definida. Bem definida. Sabia comunicar a sua visão de futuro. Tá? Criou discípulos, ele fez discipulados, ou seja, ele ensinou a cada um, tanto é que até hoje a Bíblia é lida, é interpretada, é vivida por causa desse discipulado dele, tá? E a integridade é algo indiscutível na vida de Jesus Cristo, ok? Então, o exemplo dele é o maior exemplo de líder, tanto é que existem vários livros que falam a respeito da liderança usando como base Jesus Cristo. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você está satisfeito com o desempenho dos seus liderados, da sua equipe? Para um pouquinho e responde para você mesmo. Você está satisfeito com o desempenho dos seus liderados? Ok. Agora eu tenho uma pergunta de volta para você. E os seus liderados, eles têm orgulho de ter você como líder? Tem orgulho de estar debaixo da sua liderança? A ponto de quando você sair de perto, eles continuarem falando bem de você, de baterem no peito e falar, cara lá, aquele lá é meu líder, cara, excelente líder, eu tenho ele como referência. Eles têm orgulho de ter você como líder? E eu tenho uma pergunta também um pouco mais forte. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito da vida? Bom, uma pergunta que fica para você. Outra coisa, hoje, qual é o seu projeto de vida mais importante? Pensa um pouquinho. Seu projeto de vida mais importante não é o seu trabalho, ok? Não é a sua família. Seu projeto de vida mais importante não é o seu filho, sua filha, seus netos, seu sobrinho. Seu projeto de vida mais importante não é os seus amigos. E além do mais, o seu projeto de vida mais importante não é a sua equipe. O seu projeto de vida mais importante é você. Você é o seu projeto de vida mais importante. Você. Por quê? Porque sem você, sua família não vai bem. Sem você, seus filhos não vão bem. Sem você, a sua equipe não vai bem. Sem você, provavelmente a sua empresa vai ter uma queda no resultado. Sem você, nada disso acontece. Você é o seu projeto de vida mais importante. Invista no seu desenvolvimento. Invista no seu desenvolvimento pessoal, na sua carreira, naquilo que você realmente quer. Você deve investir ali, porque você é o projeto de vida mais importante. Eu tenho um presente para você, tá ok? E isso provavelmente não foi combinado com o Felipe, tá? Você vai fazer o seguinte, no final de todos os slides vão ter meus contatos. E você vai enviar um e-mail para mim, presta bem atenção nisso, com o seguinte título: Workshop Liderança de Primeira Classe. E eu vou te enviar 2 ferramentas excepcionais para te ajudarem a desenvolver a sua equipe com mais eficácia e a desenvolver você com mais eficácia, que é o mais importante. Espero que você tenha gostado, foi uma enorme satisfação estar com você aqui, tá ok? Se você quiser fazer parte do treinamento Liderança de Primeira Classe, é um treinamento 100% online, é um treinamento onde é que você pode tirar as suas dúvidas comigo de maneira offline até, tá? Em sessões individuais e tudo mais. É um treinamento que eu preparei para você de uma maneira tão carinhosa, com tanto amor, que eu espero que realmente você goste dele, você faça ele.
porque ele vai fazer muito bem a você. Ele vai ser muito importante para você. Talvez você precise dar um upgrade na sua maneira de liderar. E todos esses assuntos e muitos outros, eu entro mais profundamente dentro desse treinamento. O link para você conseguir ter acesso a esse treinamento é esse de baixo, tá? bit.ly/liderança1classe. Você vai direto para a página onde você vai poder adquirir esse treinamento, tá bom? Tá um preço de lançamento muito acertado, tá? É um lançamento esse produto, esse treinamento. E se você não correr agora, infelizmente, depois você quiser fazer, vai pagar mais caro por ele, tá bom? E aproveita, porque eu tenho poucas vagas. A plataforma ela suporta apenas 50 vagas, nada mais do que isso, tá bom? Então, após a conclusão desse período, das 50 vagas, quando eles acabam, quando todos eles são inscritos, fecha a turma, ok? Dá início ao treinamento, só vai abrir uma nova turma quando todos da primeira turma tiverem concluído, ok? Aqui estão os meus contatos. Meu nome é Ciro dos Santos. Se você quiser ter uma palestra na sua empresa, quiser mais contatos, né, tirar suas dúvidas a respeito desse workshop, ter algo mais a fundo, é só você entrar em contato comigo por qualquer uma das redes sociais, no e-mail, WhatsApp, tá tudo aí, você vai falar diretamente comigo, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no topo. Tchau, tchau.